Olá, sejam muito bem-vindos na nossa aula de número 1 sobre o Império Romano. Existe a divisão entre dois impérios, o Alto Império e o Baixo Império. Hoje nós vamos falar sobre o Alto Império. Se você gosta desse conteúdo, então se inscreva no canal e aproveite todo o conteúdo sobre Roma Antiga. E para te ajudar, eu vou colocar cards nesse vídeo em ordem desde o primeiro ao último em sequência sobre Roma Antiga. Começaremos a explicação do Império Romano por meio de seu apogeu, de sua prosperidade. Esse tempo foi nomeado Alto Império. Uma das características do Alto Império foi a centralização política. Otávio Augusto, o primeiro imperador, reuniu todo o poder político romano em suas mãos. Otávio Augusto é o protagonista da Pax Romana. O significado dessa lei é paz, tranquilidade, estabilidade e prosperidade do Império Romano. Para adquirir sucesso na implantação da Pax Romana, foi necessário algumas medidas. A primeira medida foi a política do pão e circo. Essa política foi eficaz para o controle das camadas populares romanas. Na prática, Otávio fazia grandes eventos para todas as camadas populares. Foi daí que surgiu o Coliseu. Além desses eventos, o imperador fazia distribuição de alimentos para as classes mais pobres. Essa manobra de fornecimento de enormes espetáculos e distribuição de comida, principalmente pão, antes dos eventos, o imperador conquistava todas as massas populares. Essa política foi importante para que o Império Romano permanecesse em paz, em estabilidade e em prosperidade. A próxima medida de Otávio Augusto foi fortalecer seu exército com bárbaros. Como assim? Olha, primeiro precisamos de saber quem eram os bárbaros. Os bárbaros, para os romanos, eram todos que não tinham cultura romana, ou seja, todos que não eram romanos. Essa medida do imperador foi conhecida como barbarização da defesa. Os soldados bárbaros que compunham o exército romano agora faziam a defesa das fronteiras do império. Nesse sentido, os bárbaros não queriam invadir seu próprio território para entregar ao imperador, certo? Por essa manobra de Otávio, surgiu então a consolidação das fronteiras do Império Romano. Outra medida foi o investimento de leis para a própria sociedade, como o investimento em obras públicas, fortalecendo o crescimento do comércio marítimo, a criação da guarda pretoriana, que seja a guarda oficial do imperador ou a guarda particular do imperador, como também o incentivo à arte, o incentivo à cultura. Os investimentos nas obras públicas buscavam compatibilizar a administração com a dimensão do território do império. Num vídeo anterior, no qual nós falamos sobre a política da república, foi que Roma cresceu e não tinha uma política, uma administração que pudesse abranger todo o crescimento de Roma, porque a política era apenas para uma cidade, era apenas uma cidade-estado. Para vocês entenderem a sequência das dinastias que existia no Alto Império, vamos começar com a dinastia de Otávio Augusto, que se chama Júlio-Claudiana. Essa dinastia nós temos os principais que conhecemos, Otávio Augusto e Nero. Após a dinastia Júlio-Claudiana, veio então em sequência a dinastia Flávios. Essa dinastia temos como referência o imperador Tito. Também após a dinastia Flávios veio a dinastia Antoninos, que conhecemos nessa dinastia o imperador Trajano, o imperador Adriano e o imperador Marco Aurélio. Após essa dinastia, marca-se então a divisão entre o Alto Império e o Baixo Império. E essa divisão seria com a dinastia Severus.
É importante ressaltar aqui a dinastia Severus. Vamos falar sobre a dinastia de Constantino, a dinastias de alguns imperadores, no qual auxiliou na construção da Roma cristã que conhecemos hoje. Mas para adentrarmos a esse assunto, nós vamos fazer uma outra aula em sequência a essa para explicar sobre essa dinastia. Caso você ficou até aqui porque você gostou do vídeo, não deixe de dar o like para fortalecer o nosso canal. Se não é inscrito, te inscreva e, se possível, compartilhe nosso vídeo. Um grande abraço.